Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que grande resultado, ótima vitória, uma baita vantagem o Corinthians conseguiu nesse primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense em Curitiba. O Guinegão marcou, o Mateuzinho jogou muito, o Hugo Souza decidiu, tudo isso a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? Então te inscreve aí, deixa o teu like também e bora falar dessa vitória do Corinthians fora de casa 1-0. Aliás, mais uma, né? O Corinthians é 100% na Copa do Brasil. Dorival Júnior tem um plano, aparentemente. Que loucura. Novo Horizontino, 2 vitórias. Palmeiras, 2 vitórias. E o primeiro jogo contra o Furacão já conseguiu uma vitória, mesmo fora de casa. Impressionante, decide em casa agora na próxima quarta-feira, dia 10 de setembro, na Neoquímica Arena, a vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Tá pintando, hein, gente? Claro, tem um caminho longo a ser percorrido ainda, mas o Corinthians, ele tá com uma cara boa nessa Copa do Brasil. Bom, os números falam por si, os resultados e o desempenho até na Copa, diferentemente de alguns jogos do Brasileiro. Por quê? Porque a gente está falando de jogos específicos, mais estratégicos e de um treinador que conhece muito bem o torneio. É um tricampeão dessa competição. Ele ganhou pelo Santos, ele ganhou pelo São Paulo, ele ganhou pelo Flamengo e ele está levando o Corinthians possivelmente até uma semifinal. Claro que não está decidido ainda, né? A gente não vai cravar essa situação, mas encaminhou bem. É uma vitória fora de casa, por 1-0, contra um adversário que tem as suas fragilidades, e mesmo o Corinthians com as suas fragilidades, né, com seus desfalques, com seus problemas, que a gente vai falar a respeito, conseguiu uma vitória fora de casa, para decidir em casa. Basta um empate para avançar. É uma ótima vantagem. O Atlético Paranaense tem que vencer por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis. 2 gols de diferença para eliminar o Corinthians nos 90 minutos. É uma ótima vantagem. A gente parte desse pressuposto. Agora, o jogo ele foi um pouco mais complicado do que a gente imaginava. KTO.bet.br é a minha casa de apostas. Você pode participar da Liga do Milhão e de várias promoções, como essa que está rolando nos jogos da Copa do Brasil. Se você apostar durante o jogo, você ganha uma aposta grátis de R$10. A aposta só pode ser numa odds acima de 2. De resto, você entra na aba de promoções, clique em aceitar participar da promoção, está habilitado, pode fazer a sua aposta com a bola rolando e ganhar a sua aposta grátis de R$10, mesmo se você não acertar. Olha que maravilha. Essa e outras promoções lá no site da KTO. O link está na descrição. Jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos. Eu, inclusive, apostei em gol do Guinegão. E ele foi decisivo mais uma vez. Terceiro jogo que ele marca. Como o Corinthians perdeu tempo. Colocando Thales, Romero, Héctor Hernandes. E o moleque, ó, esperando uma oportunidade. E assim, o Guinegão até tem 18 anos. O Kaique que tem 21. Quem explica? Óbvio que o Kaique não está sendo tão influente no jogo como o Guinegão, mas ele está jogando bem. O ataque do Kaique com o Guinegão tem funcionado muito mais do que os outros que estavam entrando. E o Kaique tem 21 anos, gente. Já era para ele ter sido aproveitado no time, talvez não como solução, como titular, há muito tempo. Olha como o Corinthians perdeu tempo. A solução muitas vezes está na base. Como pode estar também na lateral direita. O Dorival falou a respeito do Jacaré, que também já subiu, já desceu e tal, já poderia ter recebido mais oportunidades. Ah, não tá pronto e tal, mas é isso, o Corinthians perde tempo com algumas situações. E aí, na ausência do Mateuzinho, que sentiu no jogo no segundo tempo, de novo o time teve que se voltar para Félix Torres, que simplesmente compromete o sistema defensivo pelo lado direito. Não é que ele não ajuda, ele atrapalha. É mais fácil você ficar sem um jogador por ali. Por mais que o Dorival peça paciência, valorize o fato dele se dispor a jogar ali. Não, gente, não. Futebol é qualidade. Se você não tem competência, não se estabeleça, não dá. Ele é de seleção equatoriana. Me ajuda aí, Dorival. Não dá, não tem condição. Ele vai morrer abraçado
Daqui a pouco num cara que pode fazer um pênalti, que pode... bom, ele já tem tomado bola nas costas, ele já tem cometido erros que comprometem, mas ele pode comprometer num nível muito maior. Então não dá para contar com o Félix Torres. E o Mateuzinho saiu machucado, ou seja, preocupa demais. Eu recebi uma informação durante a live que eu estava fazendo aqui no canal. Aliás, obrigado pelos números aí, muita gente bacana, quase 10 mil pessoas aqui assim que o jogo terminou, de que o próprio Mateuzinho não achou que tivesse sido algo grave, saiu mais por precaução. Tomara. É óbvio que a gente não pode ter certeza de nada, eu estou passando o relato que veio de pessoas próximas, de quem estava lá no vestiário, que me passaram. Ele disse que sentiu uma pontada aqui, mas preferiu sair, não acha que seja grave, então vamos ver, vamos esperar. Tô só passando uma ideia preliminar para vocês e tomara mesmo que isso se confirme, que, enfim, o exame é que vai detectar, né? E tem derby no domingo, então realmente toda a preocupação, porque o lado direito defensivo sofreu muito depois que ele saiu, como tem sofrido. E falar também do jogo do Mateuzinho, né? O Mateuzinho deu assistência numa jogada difícil, cara. Em que no segundo tempo ele já está como ala, porque o Dorival coloca os 3 zagueiros, ataca o espaço, chega na linha de fundo, chega na frente do Santos, desloca, toca direitinho para o Guinegão fazer o gol. Fantástico. E o Mateuzinho teve outras ações importantes no jogo, cometeu uma falta do lado da área, porque ele muitas vezes peca pelo excesso, né? Como foi o pênalti contra o Bahia, né? Que ele dá um carrinho por trás dentro da área. O Mateuzinho tem algumas coisas a corrigir, mas você vê que ele tenta fazer o certo, sabe? Você vê que ele corre o campo inteiro, o tempo inteiro, para tentar ajudar o time. E hoje é um dos melhores laterais aí do Brasil, cara. Assim, nesse recorte recente, ele tá jogando muita bola. Tá se afirmando, tá evoluindo muito. O Matheus Bidu do lado esquerdo também. E assim, o Corinthians superou muitos problemas, cara. Muitos problemas. Um ataque de moleques, sem o Ranieri à frente da defesa, que faz muita falta. Esse espaço entre linhas que o Atlético encontrou em vários momentos é a ausência do Ranieri. Porque aí você depende do Charles, que fez um primeiro tempo horrendo. Ele errou quase tudo que ele tentou. Muito erro de passe, entregando a bola para o adversário, não conseguindo controlar o jogo, controlar a bola. Muito mal o Charles, muito mal. O Breno Bidon até tentou se deslocar em algum momento, mas o Bidon falta um tempero nele, cara. Eu sou fã do Bidon, assim. Eu acho que ele tem qualidade técnica, acho que ele mapeia o espaço, acho que ele se apresenta pro jogo, mas vamos, Bidon, chama a responsa, cara. Pô, você tem qualidade, finaliza mais, tenta um passe mais, sabe, um passe mais difícil. Ele já fez isso no Corinthians, ele tá muito discreto. O Rian acho que entrou bem. E o Maicon, cara, o Maicon também acabou errando alguns passes no primeiro tempo, armou um contra-ataque numa bola de escanteio, né, numa bola curta, mas deu uma finalização importante à frente da área. Ele é titular, acho que também tá com essa confiança do treinador, também tá crescendo. Não acho que o Maicon tenha feito um mau jogo. O Charles é que foi péssimo, o Bidon discreto e o Garro, pra mim, foi muito importante. Porque, pô, o Garro pode ter todos os problemas, ele tá com dor, ele tá reclamando, ele joga a morir, como dizem os gringos, os uruguaios, os argentinos, ele joga a morir todos os jogos, cara. Ele pega a bola no pé do zagueiro, ele finaliza, ele inverte jogo, ele vai, Que jogador especial é Rodrigo Garro, e pra mim ele foi um dos destaques, assim. É que o Mateuzinho jogou muita bola, foi influente no jogo, o Guinegão fez o gol, e aí a gente tem que falar de outro cara, né? O Hugo Souza. O Hugo Souza, ele foi espetacular. Convocado para a seleção, com moral. Quando a bola chegou, lá estava o Hugo Souza. O 1-0 também é por conta de Hugo Souza. Tem uma falta na entrada da área, falta que o Corinthians começou a fazer de uma forma até desnecessária, próximo da sua área. O Zapelli cobra no canto forte, ele vai lá e busca uma puta defesa. No segundo tempo, a bola do jogo, um cruzamento que vem na cabeça do Patrick, livre. Ele cabeceia forte no canto e o Hugo Souza faz uma defesa queima-roupa e não dá rebote. Porque é uma defesa que sai um pouco e aí o Matheus Bidu consegue afastar. Ali poderia ser o empate do Atlético Paranaense. O que frustraria um pouco, né? Não seria tão trágico assim, né? O Corinthians decide em casa, mas o 1-0 é garantido por Hugo Souza. Ele jogou muita bola, como sempre. Que goleiro tem o Corinthians. O Atlético, ele esperou muito o Corinthians no começo do jogo. Talvez tenha respeitado demais o Corinthians, do tipo, né, estamos na Série B, o time tem dificuldades, vamos esperar, vamos ver o que acontece. E o Corinthians dominou os primeiros 15 minutos. A posse chegou a ser 80-20. Aí o Atlético saiu para o jogo e aí percebeu
que justamente nesses espaços à frente da área ele conseguia jogar. E aí, na velocidade do Steve Mendonça, o Zapelli controlando o jogo, o Luiz Fernando lá pela direita, o Atlético chegou. O Mendonça, assim, é um jogador que tem uma dificuldade, né? Acho que ele corre, mas na hora da tomada de decisão dele é ruim. A tomada de decisão dele é ruim. Enfim, e aí o Atlético começou a chegar, o Corinthians voltou, teve a defesa do Hugo aqui e tal. Segundo tempo, o Dorival faz uma mexida tática no time que fez toda a diferença no jogo, né? Ele tira o Charles, que precisava tirar, e tira o Kaique para botar o Vitinho. E o Vitinho entrou muito bem. O Vitinho vem entrando muito bem. O Vitinho vem se tornando uma peça fundamental. Ele ficou muito tempo sem jogar, né, gente? Mais de 2 meses. Então, ele tá precisando readquirir esse ritmo. E você nota a qualidade dele. É um outro nível de jogador. Ele é muito bom de bola. E aí eu não tô preocupado se ele vai ser titular, se vai ser o Memphis, se vai ser o Yuri. Eu não tô preocupado. Tô preocupado que agora o Corinthians tem banco. Tem uma alternativa no banco que é o Vitinho. E daqui a pouco, se o Memphis e o Yuri voltarem, ele vai ter o Guinegão. E daqui a pouco o Yuri vai começar um jogo no banco, vai entrar no segundo tempo. Não interessa se o Guinegão estiver fazendo um gol por jogo. E eles podem jogar juntos também. Ah, mas tem o Memphis e tal. Não dá pra jogar todo mundo, não tem problema, gente. São 5 trocas. São jogos quarta e domingo com as Copas. Tudo bem, agora vai parar, né? Brasileiro vai ser uma loucura e aí só a semifinal lá no final do ano. Mas isso é melhor ainda. Melhor ainda, porque o Corinthians, confirmando a classificação, vai jogar a semi e a final lá na última curva de dezembro. E lá vai estar todo mundo. Talvez até o Carrilho. Talvez até o Carrilho é pro ano que vem, mas sei lá, se ele tiver recuperado, por que não? Mas não vamos contar com ele. Vamos contar com Memphis, Yuri, Garro, que é o Corinthians Prime. O Corinthians Prime tem Garro, Yuri e Memphis. E agora, quem sabe o Corinthians Prime não tem Guinegão também, não tem Vitinho. Olha como muda. Você tinha Thales, Romero, Héctor Hernandes. Agora você já tem o Guinegão, você já tem o Vitinho. São alternativas para o trio ofensivo. Precisava disso. No meio de transfer ban, no meio de crise política, de presidente impeachmentado, de tudo que estava rolando, o Corinthians ainda conseguiu encontrar soluções. E o Dorival, acho que ele tem os méritos disso também. Tem as suas teimosias pelo Félix Torres? Tem. Mas hoje ele fez essa medida tática, colocando o Kaká, o Vitinho no lugar do Kaique, o Kaká no lugar do Charles, deixando um pouco mais de espaço no meio, mas aí o que ele fez? Ele botou os 3 zagueiros numa cobertura melhor para segurar um pouco o Atlético, mas liberou os alas. E quando você não tem pontas rápidos, o Vitinho até fez esse papel pelo lado esquerdo, com o Bidu muitas vezes até caindo por dentro, o Mateuzinho foi quase um ponta, foi um ala ponta. O André Ramalho era quase um lateral. O Gustavo Henrique, o cara da sobra no meio. E o Kaká pelo lado esquerdo. E o Kaká conhece o terreno. É dali. Jogou muito tempo no Atlético Paranaense, veio de lá. Então isso faz diferença às vezes na análise do treinador. Tipo assim, o cara não vai se assustar, sabe jogar aqui, entra ali. E ele foi bem. Acho que ele entrou bem no segundo tempo. Fez o que tinha que fazer. No lado direito, o André Ramalho acabou sofrendo porque lá estava, depois de um tempo, o Félix Torres. E aí complicou. Mas até isso acontecer, saiu o gol. Por uma jogada do Vitinho pelo lado esquerdo, que descola uma inversão de jogo simplesmente fantástica, maravilhosa para o Mateuzinho, que centraliza e o Guinegão faz o gol. Com essa mexida tática que o Dorival faz, abrindo um pouco o meio, correndo esse risco, mas cobrindo mais a defesa e liberando seus alas. Você tem que jogar com o que você tem, mesmo que o cobertor seja curto. O Dorival sabe jogar essa competição, já ganhou ela 3 vezes e sabe exatamente o que está fazendo para levar o Corinthians o mais longe possível. Se depois na semi, ao encarar Cruzeiro ou Atlético, o Cruzeiro meteu 2-0 no Galo, pode ser a Raposa, é outro campeonato. Aí a gente está falando de uma semifinal lá nos dias 10 e 14 de dezembro. Tem muita coisa para acontecer até lá. O Cruzeiro pode ter sido campeão brasileiro, pode não ser, que é a tendência. Pode estar focado realmente em Copas. A gente vai ver, pode estar o jogador já vendido para a Europa, sei lá, cara, não sei. Tem muita coisa para acontecer até lá. O fato é que o Corinthians está construindo uma jornada peculiar nessa Copa do Brasil. E esperançosa. Eu acho que mais do que isso a gente pode falar a respeito. Tem que cuidar do brasileiro, tem derby domingo e tal, a gente sabe disso. Mas na Copa do Brasil tem uma chama que está acendendo aí para quem sabe um título na temporada. Já pensaram? O Corinthians campeão de Copa do Brasil, grana no bolso, taça no armário, vaga na Libertadores. Meu Deus do céu. Vocês gostaram do jogo?
Para finalizar, o Atlético reclama um gol anulado, que foi corretamente anulado, porque o Viveiros toca com a mão na bola para servir o Dudu, que chuta, e o Benavides está entrando ali para dar o carrinho, não sei se toca ou não toca. Ele não estava impedido, mas o fato é que o jogador que serve o chute, ele toca a bola com a mão. Ele tá na disputa ali com o Gustavo Henrique e tal, ou com o André Ramalho, agora não lembro. Não sei se ele... A galera pede pênalti e tal, acho que não... é um contato normal. Quando ele cai, ele dá um tapa na bola, não sei se involuntariamente, não sei se sem querer, mas ele serve o jogador que chuta. Não tinha como não anular esse gol. O meu amigo Capelani está pedindo a expulsão do Mateuzinho também, por segundo amarelo. Enfim, acho que o Atlético vai reclamar, mas não vi nada demais da arbitragem para a gente poder falar. O Atlético assustou, chegou em alguns momentos, pela pressão, pela torcida, porque estava jogando em casa, normal. Jogo de Copa, você sabe, né? Não se joga, se ganha. O Corinthians voltou com um baita resultado na bagagem. Comenta aqui, quero te ouvir. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!